Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Hoje aqui no canal Falando sobre Você, eu quero convidá-los a bater um papo a respeito das diferenças entre personalidade e caráter e o significado dos transtornos de personalidade. Para que os próximos vídeos que eu vou trazer alguns transtornos para que nós possamos conversar e entendê-los, fique um pouquinho mais esclarecido. Então, esse primeiro nós vamos apenas falar muito brevemente, de forma simples, a respeito do significado dessas palavras. Afinal de contas, o que é personalidade e o que é caráter? Né? A personalidade são características psicológicas muito específicas de cada um, de como pensa, como age e como sente a sua realidade, a sua vida. Somado a isso, existe a influência do meio social, cultural, familiar, biológico, físico, genético. Então, a personalidade é a soma do todo. Por isso que nós vemos em algumas famílias, por exemplo, filhos, uma família de 3, 4, 5, 10 filhos, e existe uma diferença muito grande entre um e outro. Aí você pergunta, puxa vida, mas é criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, tem a mesma estrutura de vida, como é que são diferentes? Por quê? Porque não é apenas a influência social, cultural, familiar, e sim biológica, genética, somado à minha forma de ver, agir e pensar e sentir o mundo. Então, isso forma a personalidade. Por isso, das diferenças pessoais dentro do mesmo círculo familiar. Muitas pessoas passam pelas mesmas situações, mesmas experiências de vida. Muitas vezes são até mesmo da mesma família. E mesmo assim, existe essa diferença de como lidar com as questões. Exatamente por isso, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem as suas características próprias de sentir, de pensar e agir diante das situações. Então, não importa apenas a relação familiar, genética, social, cultural, nem tampouco apenas a minha forma de agir, de sentir, de pensar sobre a vida. São as duas somadas que vão descrever a minha personalidade. Na questão do caráter, né, o que diferencia no caráter? O caráter são traços morais, são os valores que eu vou adquirindo ao longo da minha existência, que eu vou pegando dos meios em que eu vou vivendo e que eu vou adquirindo para mim. Como, por exemplo, a confiabilidade, valores éticos de honestidade, de responsabilidade, de honra, né? A ética, a palavra, né? A confiança. Então, todos esses valores que eu trago em mim está falando do meu caráter. Então, personalidade é diferente de caráter. Quando nós falamos de uma pessoa, o fulano é mau caráter, a Beltrana é mau caráter, nós estamos falando dos valores que essa pessoa tem em relação ao mundo social que ela vive. E o transtorno de personalidade, o que significa, né? O transtorno é a minha percepção, é como eu consigo me colocar no mundo através da forma como eu penso e como eu ajo e como eu percebo esse mundo, gerando um sofrimento não apenas para mim, como para as relações que eu tenho. Então, seria uma percepção distorcida da realidade em que se vive como uma situação padronizada, onde os valores e os princípios são alterados, não estão correspondendo ao todo. Então, nós temos vários transtornos de personalidade. O transtorno ele não é tratado, né? O transtorno não é uma doença que a gente busca uma cura através de uma medicação.
O transtorno é um modo de ser, é um modo de agir, é como eu atuo, né? A minha forma de pensar e ver a vida, as relações, e eu atuo nessas relações, nessa vida, que acaba gerando um grande sofrimento para mim e ou para as outras pessoas. Muitos transtornos, muitos são muito conhecidos, como o transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade borderline, histriônico, o persecutório, a gente tem que pensar, né? Então a gente vai buscando o pensamento. Tem o esquivo, tem qual o antissocial, deixa eu ver qual o outro. Nós temos histriônico, eu já falei, né? Então, são vários transtornos de personalidade que geram, então, esses comportamentos, né, diferentes e que acabam produzindo um sofrimento muito grande para a pessoa ou para com quem ela convive. Vamos trabalhar em vários vídeos, um para cada transtorno, trazendo as características bem próprias e específicas de cada um. Como que nós podemos tratar isso não como uma doença que nós vamos conseguir resolver com uma medicação, mas sim tratar na questão de ter consciência de ter essa personalidade ou de conhecer alguém que tem essa personalidade e através de terapias fazer essa pessoa tomar essa consciência, ver como ela pode lidar com a sua forma de viver, pensar e agir e fazer com que a sua vida seja mais dentro de uma aceitação a nível social, cultural, sem muito sofrimento para si e para o outro. Então seria uma conscientização e adaptação, vamos dizer assim, e não a cura, porque não existe cura quando nós estamos falando de transtorno. Então, vou trazer vídeos falando das terapias, da psicoterapia, as terapias que podem auxiliar essas pessoas e também como fica o perfil, como fica a personalidade, como fica o emocional daquelas pessoas que se relacionam com ou com pessoas que têm transtornos de personalidade. E como podemos ajudar, né, para que essas pessoas também se mantenham íntegras e, se desejarem manter essas relações vivas, como que podem se ajudar entre si para que as relações deem certo. Essas relações não são somente amorosas, mas as relações familiares, relações de amizade, porque o transtorno de personalidade é num todo, não está direcionado apenas às relações amorosas. Bom, eu espero que tenha ficado um pouco claro a diferença entre personalidade e caráter e um pouco do entendimento do que é um transtorno, para que nos próximos vídeos aí eu traga um pouco mais de conteúdo bem específico sobre cada um. Quem gostou do vídeo, por favor, dê aí o seu joinha ou like, né? Se inscrevam no canal, façam algum comentário, passem o vídeo adiante. Todo e qualquer movimento no canal e nos vídeos faz com que o YouTube entenda que está sendo relevante e é importante passar para outras pessoas. Isso faz o canal crescer e isso faz o canal se manter vivo. Para se inscrever, para dar um like, não se gasta nada, não precisa se pagar nada. A inscrição é gratuita dentro dos canais do YouTube. Agradeço muito a vocês e até o próximo vídeo.